Boa noite a todos os nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis. É com muita alegria que nós temos mais essa quarta-feira reunidos. Sou muito grato pela oportunidade que me dão de podermos nos reunir exatamente para estudarmos o Evangelho de Jesus, para que possamos nos debruçar, nos aprofundar mais na sua mensagem, usando naturalmente as lentes da doutrina espírita. E nós vamos começar o estudo dessa quarta-feira de uma forma diferente. Em diversos momentos nós já fizemos estudos desse tipo, mas é necessário que nós o façamos rotineiramente. Façamos rotineiramente essa pergunta maravilhosa. Para nós compreendermos o Evangelho de Jesus, é necessário nós sempre fazermos a pergunta principal: quem é Jesus? E essa pergunta, quem é Jesus, já foi nosso objeto de estudo algumas vezes. Eu lembro que nesse ano que se passou, nós já tivemos a oportunidade de tentar responder essa pergunta com base, principalmente naquilo que os Espíritos nos ensinam, em diversas obras, como o próprio Evangelho Espírita, o livro A Caminho da Luz, já foram objeto de estudos nossos, para que nós pudéssemos tentar responder essa pergunta maravilhosa: quem é Jesus? A melhor forma de nós compreendermos o Evangelho de Jesus é nós iniciarmos o estudo nos fazendo essa pergunta: quem é Jesus? Acontece que ninguém melhor para responder quem é Jesus senão aqueles que caminharam ao seu lado. Nós temos nos 4 evangelhos diversos momentos em que os evangelistas tentam descrever quem é Jesus ou quem era Jesus. Nós sabemos que existem algumas diferenças significativas entre os evangelhos. Por exemplo, quando nós pegamos o Evangelho de Lucas, nós percebemos que ele foi um evangelho escrito aos gentios. Não à toa ele foi escrito em grego. Nós sabemos que Judas ele não caminhou ao lado de Jesus, mas ele consultou aqueles que caminharam. Nós sabemos através do livro Paulo Estevão, obra psicografada por Emmanuel, nós sabemos que Lucas ele vai entrevistar Maria, a pedido inclusive do próprio Paulo. Segundo Paulo, era importantíssimo que Lucas entrevistasse Maria, a mãe de Jesus, para que aquelas informações não se perdessem. Então Lucas ele foi ao encontro de Maria e faz então o registro das passagens através da mensagem de Maria. Talvez seja por isso que seja o Evangelho que narra com maior riqueza de detalhes o nascimento de Jesus. Nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos, por exemplo, Marcos, que era uma criança enquanto Jesus transitava pela terra. Nós vamos encontrar o Evangelho de Marcos, segundo historiadores, Marcos teria escrito o seu Evangelho todo com base nas narrativas de Pedro. Marcos, então, sobrinho de Bernabé, seu nome era João Marcos, ele ficou em Jerusalém escutando as pregações de Pedro, e ele então, através das narrativas de Pedro, constrói o seu evangelho. Tanto é que alguns teólogos consideram o Evangelho de Marcos aquele evangelho que Pedro nunca escreveu. Nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus uma preocupação muito grande, porque teria sido um evangelho escrito para os judeus, uma preocupação muito grande em alocar Jesus para que os judeus pudessem perceber Jesus como o Messias esperado. Nós vamos encontrar, por exemplo, no Evangelho de Mateus, o único evangelho com a preocupação de alocar Jesus na tribo de Davi, exatamente como era o Messias esperado. Então nós vamos ter logo no início do Evangelho de Mateus a apresentação da genealogia, ou seja, aquela preocupação em alocar Jesus na tribo de Davi, para que ele pudesse ser reconhecido como o Messias aguardado pelos judeus. Então existem diferenças significativas entre os evangelhos. Entretanto, nenhum se compara ao Evangelho de João. Quando nós pegamos o Evangelho de João e nós vamos estudando sistematicamente esse evangelho, nós observamos que existem no Evangelho de João 37 passagens que não existem nos outros evangelhos. 37 passagens são exclusivas do Evangelho de João. Curiosamente, o Evangelho de João é também o evangelho mais espiritualizado.
É por isso que nós, espíritas, gostamos tanto de citar nos nossos estudos o Evangelho de João. Exatamente por ser esse o evangelho mais espiritualizado. O João é o único evangelista que inicia exatamente o seu evangelho nos apresentando um Jesus espiritual, que aqui já se encontrava antes do céu e da terra, afirmando que ele é o alfa e o ômega, que estava com Deus antes da criação. João vai nos apresentar então um evangelho extremamente espiritualizado, da mesma forma que um Jesus bastante espiritualizado. E ele escreve o seu evangelho já bastante idoso, pelo que os nossos historiadores vão nos mostrar, após o seu exílio em Patmos. Curiosamente, aqui vai uma observação. João teria escrito o seu evangelho após ter escrito o seu Apocalipse. Exatamente porque, se fosse o contrário, algumas pessoas poderiam dizer que João talvez não estivesse bem, não estivesse com sanidade mental no momento em que ele escreve o seu Apocalipse. Mas a verdade é que tudo indica que o Evangelho de João teria sido escrito ainda depois do seu Apocalipse. Ele teria escrito o Apocalipse enquanto ele encontrava-se no exílio em Patmos, e o seu Evangelho, então, teria sido depois. E dentro da cronologia dos Evangelhos, teria sido o último Evangelho escrito. Então, quando nós perguntamos aos evangelhos quem é Jesus, nós vamos encontrar exatamente no Evangelho de João um número maior de vezes em que Jesus utiliza a seguinte frase: eu sou. Em diversos momentos no Evangelho de João, muito mais do que nos outros, nós vamos encontrar Jesus se apresentando, usando a frase eu sou. E nada melhor para nós compreendermos quem é Jesus do que nós tendo condições, se nós tivéssemos condições de perguntar para Ele mesmo quem Ele é. Nós vamos encontrar no Evangelho de João, por exemplo, logo no capítulo 4, um diálogo maravilhoso entre Jesus e uma mulher samaritana. Nós já tivemos ocasião, alguns anos atrás, que eu me lembro, de nós termos estudado esse diálogo maravilhoso entre Jesus e a mulher samaritana. Como já tem muito tempo que nós fizemos esse estudo, eu gostaria de propô-lo para a nossa próxima quarta-feira. A nossa próxima quarta-feira, então, nós podemos estudar esse encontro maravilhoso entre Jesus e a mulher samaritana. Mas nesse encontro entre Jesus e a mulher samaritana, nós temos um diálogo que eu acho um dos diálogos mais lindos de todo o Evangelho. Num determinado momento, a mulher samaritana fala para Jesus, dizendo: eu sei que o Messias que nós aguardamos virá, e ele vai nos esclarecer de tudo. Jesus teria virado para ela e dito: eu o sou. Jesus se apresentava para a mulher samaritana, se apresentava como sendo ele o Messias aguardado por todos os judeus. Ele fala isso diretamente: eu sou, eu o sou. Nesse lindo diálogo que nós estudaremos na próxima quarta-feira, então, Jesus teria se apresentado como sendo ele o Messias aguardado por todos os judeus. Não pelos judeus apenas, mas nós sabemos que os evangelhos foram escritos para nós, para a humanidade. Jesus se apresentava como sendo o Messias, aquele que viria para libertar os homens. Não apenas libertar um povo como aqueles judeus imaginavam, que viriam exatamente romper as correntes e os grilhões, que anelavam Jesus, o povo judeu, a águia romana, mas para libertar o homem de si mesmo naturalmente, para libertarmos-nos. Jesus é o Messias aguardado por todos nós, para que pudesse nos trazer conhecimento, para que pudesse nos trazer liberdade, para libertarmos-nos das amarras, das algemas, das correntes que nos prendem ao físico, que nos prendem às sensações, que nos prendem nos caminhos, não permitindo que nós progridamos, não permitimos que nós ascendamos aos céus. A nossa proposta aqui é vencermos-nos, é conseguirmos vencer os nossos instintos, as nossas más inclinações. E Jesus é o Messias aguardado por todos nós para nos trazer essa liberdade. Isso está lá no Evangelho 4, no capítulo 4 do Evangelho de João. Quando nós seguimos em outros momentos, buscando outros momentos em que Jesus teria dito quem ele é, ainda no Evangelho de João, nós vamos encontrar agora no capítulo 6.
No capítulo 6 do Evangelho de João, João vai nos relatar que após a multiplicação dos pães e dos peixes, após Jesus ter alimentado aquela multidão de pessoas que estavam ali ávidas para ouvi-lo, Jesus teria dito para aquele povo: eu sou o pão da vida. É a segunda vez, então, dentro das narrativas do Evangelho de João, em que Jesus se apresenta dizendo: eu sou o pão da vida. Naturalmente que o pão da vida é diferente daquele pão material, daquele pão feito do trigo. O pão da vida é aquele pão que nos nutre espiritualmente. Porque quando nós nos alimentamos dos pães físicos, aquilo, após fornecer ao nosso organismo as energias químicas das quais nós necessitamos para permanecermos vivos, logo sentimos fome novamente, porque as energias são consumidas. Entretanto, o pão da vida é aquele pão que nos nutre para sempre, que após nos alimentarmos, nos saciarmos dele, ele passa a permanecer conosco e não voltamos a sentir fome. Essa é a mensagem do pão da vida, exatamente como está no capítulo 6 do Evangelho de João. Quando nós vamos agora ao capítulo 8, nós vamos encontrar Jesus se apresentando como sendo a luz do mundo. Isso num momento dos mais lindos dos evangelhos também, que teria sido logo após o diálogo entre Jesus e a mulher adúltera. Todos nós conhecemos essa passagem. Estaria Jesus, então, numa das entradas do templo, exatamente numa das festas mais populares que existia em Jerusalém, a chamada Festa dos Tabernáculos, quando uma multidão arrastava uma mulher humilhada. Segundo os sacerdotes, segundo os fariseus, segundo aqueles que arrastavam a mulher aos pés de Jesus, ela havia sido flagrada em adultério. E esse diálogo maravilhoso, esses acontecimentos que se sucedem a partir desse instante, também já foi nosso objeto de estudo em outra ocasião. Mas ao final desse encontro, Jesus, a sós com essa mulher, ele teria perguntado: mulher, onde estão seus acusadores? Aquela mulher, quase sem coragem de erguer a sua cabeça dada a humilhação que sentia, ela diz que foram todos embora. Jesus vira-se para ela então e teria dito: eu também não te condeno, vá e não tornes a pecar. Logo em seguida ele se apresenta para ela como sendo a luz do mundo. Aquele que tem Jesus ao horizonte de suas vidas jamais anda na escuridão. Jesus é a luz do mundo, que veio para guiar-nos a todos, atemporalmente. Em todos os momentos, basta que nós saibamos buscá-lo. Acontece que buscar Jesus não é uma busca para fora, é uma busca que nós fazemos para dentro de nós mesmos. Dos nossos sentimentos mais profundos é onde reside essa essência maravilhosa. Buscamos Jesus através do amor. Nós que somos centelhas da divindade, e sendo, segundo João, a divindade sendo amor, é natural que todas as vezes que nós vibramos nas sintonias mais finas do amor, nós nos encontremos com a divindade, nós sintonizemos Jesus. Então, Jesus sendo a luz do mundo, reconhecida por nós, estando Ele ao horizonte de nossas vidas, nos acompanhando em nossas jornadas, sendo Ele a luz do mundo, não apenas a minha luz, mas de toda a humanidade, iluminando-nos todos aqueles que sabem procurá-lo, exatamente como fazem os navegantes sagazes, nas noites tempestuosas mais sombrias, sabem encontrar o farol no caminho do porto seguro. Jesus é o caminho do porto seguro de todos nós, é a luz do mundo, é aquele que guia nossos passos e que no momento certo nos reunirá a todos na certeza que com ele nenhuma das suas ovelhas se perdem. Nós vamos encontrar no capítulo 10 uma passagem muito curiosa. Jesus teria dito, falando aos seus discípulos, ele teria dito algo mais ou menos assim: quem não entra pela porta do curral das ovelhas não pode ser um pastor. O pastor verdadeiro é aquele que entra pela porta. Se o indivíduo entra pela janela, naturalmente que ele é um ladrão. Jesus já avisava, num determinado momento, que aqueles que se apresentam na terra como pastores, eles têm que entrar pela porta. Só que ao final dessa mensagem ele diz que a porta é Ele.
Aqueles que querem guiar as ovelhas, aqueles que são verdadeiramente pastores de ovelhas, são aqueles que entram pela porta. E Jesus afirmava ao final dessa mensagem que ele é a porta. Ou seja, os verdadeiros pastores, aqueles que verdadeiramente têm condições de conduzir almas, eles devem conduzi-las através principalmente dos exemplos, atravessando a porta e não a janela, sendo Jesus a porta, é principalmente pela mensagem exemplificada das virtudes que Jesus nos ensina. É necessário para que o indivíduo possa ser pastor das ovelhas, para que possa ser um irmão mais velho de todos nós, nos auxiliando nos caminhos das dificuldades terrenas desse mundo de provas e expiações. Naturalmente tem que ser aquele que vive o Evangelho, não apenas na palavra, mas na exemplificação. Aquele que é verdadeiramente capaz de amar, saciar a fome, cicatrizar as feridas, sanar a dor humana. Jesus é a porta. Então nós vamos encontrar no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus afirmando que ele é a porta. E aquele que quiser ser um pastor e não um ladrão, deve atravessar a porta, porque o pastor que vai ao curral buscar as ovelhas, para que possa então garantir-lhe segurança, o verdadeiro pastor é aquele que passa pela porta, e a porta é Jesus. É aquele que é capaz de exemplificar as virtudes do amor, do perdão e principalmente do desapego. É aquele que é capaz de entregar-se verdadeiramente em nome do seu semelhante, em nome do amor mais puro, do amor mais sublime. E ainda no capítulo 10, nesse mesmo capítulo, alguns versículos mais adiante, Jesus nos ensinaria dizendo que ele é o bom pastor. Podem existir pastores, mas o bom pastor é ele. Porque o bom pastor é aquele que é capaz de entregar a vida pelas suas ovelhas. Já nos anunciava Jesus o que aconteceria no desastre da cruz. Ele entregaria a sua vida pelas suas ovelhas. Entregaria ao holocausto, para que ele pudesse então ressurgir em plenitude em nossas vidas, para que ele pudesse transformar aquelas traves da humilhação humana, pudesse transformá-la em asas, para que ele pudesse ascender sobre todos nós, para que nós nunca mais esquecêssemos dele. Logo depois, no capítulo 11, ainda do Evangelho de João, Jesus teria dito: eu sou a ressurreição e a vida. Após ter trazido novamente Lázaro para fora do sepulcro, Jesus teria dito que ele é a ressurreição e a vida. E se nós quiséssemos a vida eterna, era necessário que nós atentássemos para a sua mensagem. A mensagem de Jesus é a mensagem da imortalidade, de que a verdadeira vida não é essa que nós ora estamos vivendo, para que nós não nos apegássemos àquilo que não possui verdadeiro valor. O verdadeiro valor das coisas está na capacidade ou na possibilidade que nós temos de levar conosco. Não existe verdadeiramente um valor que mereça nossas almas, as coisas materiais, as coisas do mundo. Muitos de nós nos perdemos na hora de atribuir esses valores e acabamos enterrando nossas almas, exatamente como Jesus nos ensina acerca dos tesouros. Devemos ter muito cuidado para aquilo que nós elegemos como nossos tesouros, porque invariavelmente onde nós enterramos nossos tesouros, vai junto o nosso coração. Que nós saibamos atribuir o verdadeiro valor das coisas, não nos apegando àquilo que não tem verdadeiramente valor, sabendo que as dores são temporárias, que as coisas do mundo são temporárias. Então não nos apeguemos, não soframos por aquilo que não tem valor. Segundo ainda na nossa narrativa das apresentações de Jesus, nós vamos agora no capítulo 13 do Evangelho de João, quando os seus discípulos, quando Pedro se aproximaria de Jesus e teria dito: bom mestre, e Jesus teria então lhe repreendido: não sou bom, porque bom é o Pai que está no céu, mas disseste bem, mestre, porque eu o sou. O único título que Jesus aceitou entre nós
foi o título de mestre, o título de professor, porque veio exatamente para nos ensinar um caminho, não para percorrer esse caminho por nós, como muitos de nós pensamos, infelizmente, mas para nos ensinar um caminho, o caminho que nós deveremos percorrer. E ele nos ensina também todos os subsídios, todos os recursos necessários para que nós sejamos capazes de percorrer esse caminho onde ele nos aguarda ao final. E como o tempo vai passando rapidamente, nós vamos então nos adiantar para o capítulo 14 do Evangelho de João, onde Jesus teria dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso porque Tomé teria perguntado a Jesus: como saberemos para onde vais? Como nós saberemos que caminho seguir? Após a sua passagem, após a sua despedida, o que Jesus teria dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Naturalmente que não era ele um caminho físico, mas o caminho era exatamente os seus exemplos e as suas lições. Um caminho para que nós pudéssemos nos libertar, para que nós pudéssemos encontrar condições de elevarmos-nos. Mas aí fica uma pergunta muito curiosa que nós devemos nos fazer. 2/3 da humanidade não conhecem Jesus. 1/3 da humanidade conhece Jesus e não necessariamente o segue. Quando nós afirmamos que Jesus é o caminho, nós corremos o risco de afirmar que só cristãos, por exemplo, encontram um caminho ou só cristãos se salvam, o que não é uma verdade. Quando Jesus afirma que ele é o caminho, ele está se referindo naturalmente às suas ações, aos seus exemplos. Ele veio para cá nos trazer as lições do amor, as lições do perdão, as lições da fraternidade. E nós sabemos que nas diversas culturas que existem no mundo, diversos outros avatares em nome de Jesus trouxeram, nas diversas manifestações culturais próprias, trouxeram a mesma mensagem. Então, quando Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo exatamente que o caminho são os seus exemplos, as suas lições, os seus ensinamentos. Não ele fisicamente, mas os seus ensinamentos. Nós trilhamos o caminho quando nós seguimos as mensagens de Jesus no Sermão do Monte. Quando nós utilizamos a oração dominical ensinada por ele a todos nós, quando nós somos capazes de perdoar, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, quando nós somos capazes de não nos apegarmos àquilo que não tem verdadeiramente valor, somos capazes de não julgar, quando nós somos capazes de reconhecer a humanidade como nossos irmãos, é o caminho, é a verdade e a vida para todos os povos, para toda a humanidade, em todos os tempos. Esse é o caminho, a verdade e a vida. A mensagem de Jesus, naturalmente que traduzida nas diversas culturas e com todo o respeito que as culturas diversas merecem, naturalmente. Nós vamos encontrar agora no capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus se apresentando, dizendo: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os galhos, os ramos, e aquele que estiver em mim e eu nele, esse dará bons frutos. Diversos outros momentos Jesus usou novamente eu sou. No Evangelho de João nós temos essa riqueza de vezes em que Jesus se apresenta para nós, usando metáforas, usando simbolismos, para que nós possamos compreender quem é Jesus. E por fim, então, nós vamos encontrar: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Nós sabemos que estamos todos mergulhados em Jesus, sendo Ele o governador espiritual do nosso planeta. Estamos todos mergulhados em Jesus, que consegue nos abarcar a todos. Entretanto, é necessário a contrapartida. Se Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, nós já estamos nele. É necessário então trazê-lo para dentro de nós. E como é que nós trazemos Jesus para dentro de nós? Como é que nós interiorizamos Jesus em nossas vidas? Se não através das suas lições e dos esforços que nós devemos implementar em nome do amor. Vamos trazer o amor para os nossos lares, para a nossa convivência familiar, para aqueles com quem nós temos dificuldade, naturalmente são esses que mais merecem, ou que mais necessitam dos nossos sentimentos mais sublimes. Vamos trazer Jesus para dentro de nós, para nossas vidas, para nossa jornada, porque é só assim nós, ao olharmos por horizonte de nossas vidas, nós o reconhecemos nos aguardando. Vem, filho. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós
e que nós possamos nos reunir diversos outros momentos, irmanados, ombreados, na certeza de que num determinado momento todos nós seremos capazes então de, em uníssono, unidos todos nós, irmanados, nós teremos condições de encontrar Jesus que nos aguarda. Que a paz dele permaneça entre nós, em nossos lares, em nossos corações e pensamentos, e que assim seja.